que a lei, quando foi para a mudança na tabela, foi um copia e cola que não deveria existir. A gente sabia que não tinha. Um aumento, naquele momento, seria para quem não ganhasse o salário mínimo. Mas não precisava colocar na tabela. Como eles colocaram, eles tinham de resolver o pepino. O que foi decidido com muito tempo, como eles falaram lá, que essa negociação, eles já fizeram com a PLB, né? Tiveram uma reunião com a PLB antes da nossa. Aí nós pedimos que pagasse, o que ia se negociar, o que viria. Nós fizemos uma assembleia e pedimos nessa assembleia 10% de aumento no salário do servidor. Que ele questionou, não disse sim ou não. A única coisa que ele pediu foi paciência o tempo todo, paciência, calma. Vamos tratar vocês, olha, no mês de abril, ele nem falou 10, nem 8, nem 7, em momento nenhum ele falou do valor que repassa. Agora, a única coisa que ele falou, que como ele falou para o pessoal, os diretores da PLB, o sindicato, que agora em abril, como nós estamos acabando março, abril não dá para pagar, que vai ser em maio. Agora sinalizou com retroativo. Aí nós questionamos o tempo todo, ele falou, não, mas por que a gente esse mês estamos fazendo uma revisão em tudo, vão cortar as horas extras, os adicionais, tudo que o funcionário que eles dão de gratificação vão suspender, você entendeu? Para negociar para maio, como eles prometeram, falou que só consegue pagar o salário, o reajuste do salário no mês de maio, mas com retroativo. O que Alexandre pediu o tempo todo, o que eles pediram lá, foi um crédito de confiança, que em maio ele sente e paga. E agora que em maio vai sair o salário e os retroativos. E pediu esse crédito para o dia 12 sentar com a diretoria e com alguns companheiros que nós levamos dois, pode ser mais escolhida aqui mais alguma pessoa que queira participar da reunião. A reunião a gente abre, né? Não para muitas pessoas. Além da diretoria, a gente leva 2, 3 para presenciar a discussão. Ele garantiu que no dia 12 senta com nós, levando a proposta do valor real, né? Nós pedimos uma diferença que cortou na tabela, em 2018, 1,36, que retornasse para nós. E a partir dali, começa a negociação e eles vão explicar o valor que eles vão repassar para nós. Mas dia 12 ele senta e já vai com a proposta, o levantamento total do que vai repassar para nós. Não fala em 7, nem 8, nem 10. A única coisa que eu falei, você não pode ser menos que a inflação. Foi calculado em 7,49, que é a inflação, com mais 1,36, que Lisboa analisou que está faltando. Se bater tudo certo, vai ficar em torno de 9%, mais o pagamento será em maio, com retroativo. O que eles garantiram e pediram a paciência que aguardasse até o dia 12 para eles anunciar o valor. 12 de abril tem a próxima reunião, que começa a sentar para uma negociação. E que 12 de abril eles têm a proposta dele. E logo em seguida, eu já te falei, se você não chegar com o valor, estourando dia 15 a gente tem a assembleia e vamos levar o assunto para frente e eles que vão decidir. Quando eles falam maio, eles falam a folha de maio? A folha de maio, pagamento na folha de maio. Para maio. Não esse mês de abril, né? Esse vai ser normal porque não dá mais. Não, esse fechou o mês. Quando ele fala não é para pagar no início de junho, é para pagar no início de maio. Não, no mês de maio, na folha de maio. Eu vou passar para Lisboa. No final de maio. Ô pessoal, bom dia a todos e todas. Só retomando aqui alguns esclarecimentos sobre a questão das tabelas, né? A lei que foi editada, o artigo 3º, ela faz referência que fica autorizado, né, o gestor municipal de aplicar o mesmo índice do artigo 1º. O artigo 1º corrige o salário mínimo, né, de 1.212 para 1.302. Ocorre que dos efetivos ninguém mais recebe salário mínimo. Salário mínimo é para contratados, em sua essência, salário mínimo é para contratados. Então, nas negociações anteriores que a gente tinha, a gente não discutia o salário mínimo, a gente discutia a correção da tabela.
né? Que o nível 1, ela começa com o salário mínimo. Ocorre que em 2018, quando a gente, e aí eu vou retomar aquela conversa que a gente teve na Assembleia anterior, em 2018, a gestão concedeu um percentual acima da inflação. O salário era de 954 e a gente recebeu 968 e alguns centavos, quase 967. Ocorre que nesse meio de negociação salarial, a gente estava também negociando a reforma do Estatuto e do Plano de Cargos e Salários. A gente teve aquelas paralisações em frente à Câmara de Vereadores, que eles tentaram empurrar um projeto do jeito que eles queriam, a gente solicitou à Câmara, fez uma intervenção, foi suspensa, houve uma negociação. Dentro dessa negociação, a prefeita, então, ela, não sei se desavisadamente ou se com essa intenção mesmo, incorporou à tabela esse ganho de 1,36% que Marcos falou. Então, a base da gente não é mais um salário mínimo, é o valor que está na tabela aprovada em 2018. Então, a partir dessa tabela, a gente foi incorporado ao vencimento base do servidor público efetivo o ganho de 1,36%. Então, o que a gente está retomando, e eu sempre falava para Marcos, a gente tem alguma coisa errada na tabela que a gente está tomando prejuízo. Nas negociações posteriores a 2018, 2019, 2020, 2022, 21, 22, eu sempre falava, Marcos, tem alguma coisa errada que a gente está perdendo algum percentual aqui no nosso salário. E aí, esse ano, me dediquei a estudar a tabela desde 2018 e com a ajuda de algumas pessoas, que eu não posso citar o nome aqui, a gente conseguiu descobrir essa questão, que estava lá bem claro, só que a gente não olhava a tabela que estava incorporada à lei. Ela vai anexada à lei, incorporada não, anexada à lei. Então a gente nunca olhava para aquela tabela, a gente olhava para o valor, mas não para o fato de que ela se transformou em lei. Esse ganho acima do salário mínimo, a base salarial do servidor acima do salário mínimo, ela se tornou lei. E por força de lei, aquela diferença tem que ser mantida perpetuamente. Até que algum prefeito entre e queira retirar. Mas enquanto ela não for retirada por outra lei, né, numa reforma de estatuto e de plano de cargos futuramente, aquela é a diferença que tem que ser mantida. Então nós apresentamos essa reivindicação. Então, de início, a gente quer passar para vocês o seguinte: a gente já tem um ganho incorporado à nossa massa salarial de 1,36%, que a gente vai recuperar esse ano. E os anteriores? A gente apresentou as tabelas corrigidas, os valores que foram pagos, os valores como deveriam ter sido pagos com esse incremento do 1,36%, e a gente vai abrir uma outra negociação para recuperar essas perdas retroativas de 2019 a 2022. De maneira que, na tabela de 2023, e a gente solicitou e vai documentar isso também, né, que quando for encaminhado o projeto de lei para a Câmara, para atualização, seja encaminhada também a tabela com os valores corrigidos, certo? Aí vem a questão que Marcos está colocando. A gente apresentou uma proposta de 10% que foi aprovada na Assembleia. Então, dentro dessa realidade, a gente já tem garantido essa recuperação do 1,36%. O salário desse ano, ele veio com quase 1%, ou mais de 1%, eu não me recordo agora, de ganho acima da inflação. Foi concedido na negociação que teve ano passado com o Congresso, foi concedido um ganho a mais no valor acima da inflação. Então, a gente vai incorporar esse 1,36% ao salário mínimo atual, que já tem um pouquinho de ganho real em cima dele. É pouco, mas é um ganho real. E a gente vai tentar estender isso para mais. Uma das propostas que eu fiz na reunião foi a seguinte: já que vai pagar em maio, façamos o seguinte: vamos aplicar em maio o salário de 320 mais 1,36% retroativo a janeiro. Por quê? Porque eu fiz essa proposta? Porque vão ser duas negociações. Uma, o salário de 312, né? Ou é 302? 1.302. O salário de 1.302 de janeiro a abril,
e outra o salário de 1.320 a partir de maio. Aí eu falei assim, ó, já que vocês vão pagar em maio, a proposta de vocês é pagar em maio, na folha de maio, então vamos pagar os 1.320 mais 1,36% e retroativo a janeiro. E o retroativo de janeiro a abril, a gente conversa com o pessoal em assembleia e parcela. Se o município não tiver condição de pagar todo de uma vez, a gente parcela. O que a gente quer é sair daqui com alguma proposta, alguma coisa concreta para apresentar para o pessoal amanhã. Aí eles disseram que não, que agora de imediato, não tinha condições e tal, e marcou a reunião para o dia 12, que vai fazer o estudo dos retroativos, do impacto dos valores desse ano, do valor de 1.302 e do valor de 1.320, apresentar para a gente esse estudo e daí começar uma proposta, uma negociação para ver qual o percentual que vai ser aplicado para a correção da tabela desse ano. De maneira que, reitero, nós recuperamos, né, o 1,36% sobre o salário mínimo. Então, vai ser o 1.302 mais 1,36 já garantido, porque isso está na lei, tem que ser cumprido, e o 1.320 mais 1,36%, e o que passar disso, se eles concederem para a gente, vai ser um lucro a mais, certo? Passo para a Marcos novamente. Alguma dúvida, por favor? Quer dar uma palavrinha, doutor Rodrigo? Obrigado, Marcos. Doutor Rodrigo participou da reunião com a gente, né? É dentista, a nossa amiga Sônia ali presente, participou da negociação, e assim sucessivamente, todas as negociações, além de diretoria, né? A gente convida outras pessoas para participar, alguns colegas que possam participar. Eu vou colocar aqui em volta. Vocês entenderam bem a situação? Todo mundo entendeu? Depois faz uma. Ô, pessoal, tem questão.